Trechos do livro O Despertar da Imaginação, de Neville Goddard. Na casa de meu pai existem muitas mansões. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu vou para preparar um lugar, e se eu for e vos preparar um lugar, eu retornarei novamente e os tomarei para mim, para que onde eu estiver estejais vós também. E agora eu vos digo isso antes que aconteça, para que quando isso acontecer, que vós possais acreditar também. João 14, 2, 3 e 29. Dormir na casa de meu pai em minha imaginação, como se eu realmente estivesse dormindo lá em carne e osso, fundiu a minha imaginação com esse estado, e por isso fui compelido à experiência deste estado em carne e osso também. Isso se tornou tão vívido para mim que eu poderia ter sido visto na casa do meu pai se algum sensitivo entrasse em sua sala, onde eu dormia em minha imaginação. Um homem pode ser visto onde a sua imaginação está, pois a imaginação é o próprio homem em si. Isto eu sei por experiência própria, pois eu fui visto por algumas pessoas as quais eu desejava visitar enquanto fisicamente eu estava a milhas e milhas de distância delas. Eu, pela intensidade do meu sentimento e de minha imaginação, sentindo e imaginando estar em Barbados, em vez de meramente pensar sobre Barbados, acabei atravessando o vasto Atlântico e influenciei o meu irmão a desejar a minha presença para completar a reunião da família no Natal. O pensamento a partir do fim, com o sentimento do meu pedido sendo atendido, foi a origem de tudo o que aconteceu como evento externo, tal como a iniciativa do meu irmão em me enviar uma passagem de navio, e isto também é a causa para tudo o que se evidencia como resultado. Em Ideias do Bem e do Mal, William Butler Yeats, após descrever algumas experiências semelhantes a essa que me ocorreu, escreveu: se todos aqueles que viverem eventos como este não tivessem sonhado, nós teríamos que reescrever nossas histórias, pois todos os homens, certamente, todos os homens de imaginação, devem eternamente conjurar seus encantamentos, glamoures e ilusões, e todos os homens, especialmente os homens tranquilos que não levam uma vida essencialmente egoísta, devem continuamente passar o seu poder adiante. Uma imaginação determinada, pensando através do fim, é o início de todos os milagres. Eu gostaria de lhe inspirar uma imensa crença em milagres, mas o milagre é apenas o nome dado às obras da imaginação, por aqueles que não têm conhecimento do seu poder e função. Imaginar-se a si mesmo com o sentimento do desejo realizado é a forma pela qual você entra em um novo estado. Isso dá ao estado a qualidade de existência. Hermes nos disse: aquilo que existe se manifesta, aquilo que foi ou será não é manifestado, porém, não está morto, pois o Espírito, a atividade eterna de Deus, reanima todas as coisas. O futuro deve tornar-se presente na imaginação de quem almeja sabiamente e consistentemente criar circunstâncias. Nós devemos traduzir a visão em existência, ao invés de pensar em um desejo, pensar através de um desejo. A imaginação deve se centralizar em um determinado estado e ver o mundo a partir desse estado. Pensar através do fim é uma intensa percepção do mundo, do desejo realizado. Pensar através do estado desejado é uma vivência criativa. A ignorância em relação à capacidade de pensar através do fim é escravidão. É a raiz de todas as limitações às quais o homem está preso. Se render passivamente às evidências dos sentidos é subestimar as suas capacidades interiores. Uma vez que o homem aceitar pensar através do fim como um princípio criativo com o qual ele pode cooperar, ele se redimirá do absurdo de sempre tentar alcançar seu objetivo, pensando apenas sobre ele. Construa cada fim conforme o padrão do desejo realizado. Toda a vida é apenas o apaziguamento da fome e os seus infinitos estados de consciência através dos quais o homem pode ver o mundo. São meramente um meio de satisfazer essa fome. O princípio sob o qual cada estado é organizado é uma espécie de fome que aumenta a paixão pela autossatisfação de conseguir experimentar níveis de experiência cada vez maiores.
O desejo é a principal força motora do mecanismo mental. É uma coisa abençoada, é uma necessidade justa e natural que possui um estado de consciência como seu equivalente justo e natural para ser satisfeita. Eis uma coisa que eu faço, esquecendo das coisas que ficam para trás, eu caminho em direção ao que está adiante e prossigo até a marca. Filipenses 3, 13 e 14. É necessário se ter um objetivo na vida. Sem um objetivo ficamos à deriva. Que queres tu de mim? É explicitamente a pergunta feita com mais frequência pela figura central dos evangelhos. Ao definir o seu objetivo, você deve querê-lo. Assim como a corça anseia pelas águas, assim anseia minha alma por ti, ó Deus. Salmos 42, 1. É a falta dessa paixão direcionada na vida que faz o homem falhar em sua realização. Cruzar a ponte entre o desejo, pensar sobre, e satisfação, pensar através, é muito importante. Nós devemos passar mentalmente de pensar sobre o fim para pensar através do fim. Isso a razão nunca poderá fazer. Pela sua natureza, ela está restrita à evidência dos sentidos. Porém, a imaginação, não tendo tal limitação, pode. O desejo existe para ser gratificado pela atividade da imaginação. Através da imaginação, o homem escapa da limitação dos sentidos e das amarras da razão. Não há nada que impeça o homem que pensar a partir do fim. Nada pode detê-lo. Ele cria os meios e desenvolve os recursos ilimitados nas mansões do Senhor e cada vez mais. Não importa o que ele foi, ou o que ele tem sido, ou o que ele é. Tudo o que importa é o que ele quer. Ele sabe que o mundo é uma manifestação da atividade mental que se passa dentro dele mesmo. Então ele se esforça para determinar e controlar os fins nos quais ele pensa. Na sua imaginação, ele habita no fim, confiante que lá ele também habitará em carne e osso. Ele coloca na sua inteira confiança no sentimento do desejo realizado e vive dirigindo-se a este estado, pois a arte da fortuna irá testá-lo naquilo que propôs. Assim como o homem na piscina de Betesda. Ele está pronto para entrar nas águas da imaginação, sabendo que cada desejo é como uma semente fértil para aquele que sabe como pensar a partir de um fim. Ele é indiferente à mera probabilidade da razão e confia que através da imaginação contínua suas concepções se manifestarão como fatos. Mas como convencer a todos os homens que o pensamento através do fim é o único meio? Como aplicá-lo em todas as atividades humanas? Como revelá-lo como a plenitude da vida e não como uma compensação de uma decepção? Este é o problema. A vida é algo controlável. Você pode experimentar o que você quiser, uma vez que você perceba que você é filho dele e que você é o que você é em virtude do estado de consciência pelo qual você pensa e enxerga esse mundo. Filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Lucas 15:31. Capítulo 3. Caminhos internos. E os filhos dela lutavam em seu ventre, então ela indagou: Por que estou eu assim? E foi consultar-se com o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações nascem em teu ventre, e 2 povos se dividirão de tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Gênesis 25, 22 e 23. A dualidade é uma condição inerente à vida. Tudo que existe é dualizado. O homem é uma criatura dual, com princípios contrários incorporados à sua natureza. Ele guerreia dentro de si e apresenta atitudes que são antagônicas à vida. Este conflito é a eterna empreitada à guerra do céu. No céu, a luta incessante do mais novo, a imaginação do homem tentando afirmar a sua supremacia sobre o homem mais velho, o homem dos sentidos. Entretanto, muitos dos que são os primeiros serão os últimos, e muitos que são os últimos serão os primeiros. Mateus 19:30. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. João 1:27. Assim não foi o espiritual que foi primeiro, mas sim o natural.
Depois dele, então é o que veio o espiritual. 1 Coríntios 15, 47. O homem começa a despertar para a imaginação no momento em que ele sente a presença de outro ser em si mesmo. Em suas entranhas se encarnam nações gêmeas, raças rivais desde o seu nascimento. Uma o domínio deve ganhar, e o mais jovem sobre o velho reinar. Existem duas linhas distintas de pensamento, ou perspectivas do mundo, que cada homem possui. A Bíblia se refere a estes dois aspectos como o natural e o espiritual. Ora, o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são tolices. Na verdade, ele nem mesmo pode entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. O corpo interno do homem é tão real no mundo subjetivo da experiência, quanto o seu corpo físico externo é real no mundo das realidades externas. Mas o corpo interno expressa a parte mais fundamental da realidade no mundo das experiências subjetivas. Este corpo interno existe do homem, deve ser exercitado e dirigido conscientemente. O mundo interior dos pensamentos e dos sentimentos, ao qual o corpo interno está sintonizado, possui a sua própria estrutura real e existe em seu próprio âmbito infinito. Existem dois tipos de movimento, o que está de acordo com o corpo interno e o que está de acordo com o corpo externo. O movimento que está de acordo com o corpo interno é causal, enquanto o movimento externo é compulsório. O movimento interno determina o externo, que é vinculado a ele, o que cria fora um movimento semelhante ao interno. O movimento interno é a força através da qual todos os eventos são trazidos à existência. O movimento externo está sujeito à compulsão aplicada a ele pelo movimento do corpo interno. Todas as vezes que as ações do corpo interno corresponderem às ações às quais o corpo externo realiza, para apaziguar o desejo, esse desejo será realizado. Construa mentalmente um drama que implique que o seu desejo está realizado e faça-o de forma que envolva os movimentos do seu ser e mobilize seu ser físico exterior. Faça exatamente como se você estivesse indo tirar um cochilo e inicie uma ação pré-determinada na sua imaginação. Uma representação vívida de uma ação é o início dessa ação. Então, como se você estivesse adormecendo, conscientemente imagine-se em cena. A extensão do sono não é importante. Uma soneca é suficiente, mas trazer uma ação ao sono condena a fantasia em fato. No primeiro momento, seus pensamentos podem parecer como ovelhas desgarradas, que não têm nenhum pastor. Não se desespere. Se tua atenção se desviar 70 vezes 7, traga de volta 70 vezes 7 ao seu curso pré-determinado, até que de exaustão ele siga o caminho apontado. A viagem interior nunca deve estar sem direção. Quando você pegar a estrada para o seu interior, isso é o que você precisa fazer antes de você começar mentalmente. Vá para o prêmio que você já visualizou e aceitou. Em The Road to Xanadu, o professor John Livingston Lowell disse: há muito tempo tive a sensação de que esse estudo havia se transformado em uma convicção que fantasia e imaginação não são dois poderes, mas apenas um. A real distinção que existe entre elas não está nos objetos que elas operam, mas sim no grau de intensidade de seu poder operante. Trabalhando em uma frequência mais alta, a energia imaginativa ajusta e transmuta quando nivelada a uma frequência mais branda. A mesma energia se envolve e se junta a essas imagens, que no seu âmbito final, indissoluvelmente se fundem em uma só. A fantasia molda, a imaginação funde. Aqui está uma aplicação prática dessa teoria. Há um ano atrás, uma garota cega que vive na cidade de São Francisco viu-se confrontada com um problema de transporte. Uma mudança nas rotas de ônibus a obrigou a tomar 3 conduções entre a sua casa e seu trabalho. Isso prolongou a sua viagem, que era de 15 minutos, para 2 horas e 15 minutos. Ela pensou seriamente a respeito desse problema e veio à conclusão que seu carro seria a solução. Ela sabia que ela não poderia dirigir um carro, mas sentia que ela poderia ser conduzida em um. Colocando essa teoria à prova, que sempre que as ações do seu interior
corresponderem às ações do exterior, o seu eu físico apaziguará o seu desejo e o seu desejo se realizará. Ela disse a si mesma: eu sentarei aqui e imaginarei que estou sendo levada para o meu trabalho. Sentada em sua sala de estar, ela começou a imaginar-se sentada em um carro. Ela sentia o ritmo do motor, ela imaginou sentir o cheiro da gasolina, sentia o movimento do carro, tocava a manga da jaqueta do motorista e sentia que o motorista era um homem. Ela sentiu o carro parar e, dirigindo-se ao seu companheiro, dizia: obrigado, senhor. Ao que ele respondia: o prazer é todo meu. Então ela saía do carro e ouvia bater de porta ao fechá-la. Ela me disse que ela centrava sua imaginação em estar em um carro e, embora cega, ela via a cidade em uma viagem imaginária. Ela não pensava em ter uma carona. Ela pensava estar na carona e em tudo o que lhe era implícito. Este passeio controlado e subjetivamente dirigido elevou sua imaginação ao seu pleno potencial. Ela manteve seu propósito, mesmo sem antes saber que havia uma consistência intencional em sua ação interior. Nestas viagens mentais, uma continuidade emocional deve ser sustentada. A emoção do desejo realizado. Expectativa e desejo unidos intensamente se transformam em um estado mental em uma ação física. O seu interior se move melhor ao longo do percurso predeterminado quando as suas emoções colaboram. O interior deve ser colocado para fora, e ele é colocado para fora através de grandes pensamentos e sacadas de ganho pessoal. Devemos ter prazer em nossas ações. Por 2 dias seguidos, essa jovem cega pegou a sua carona imaginária, dando-lhe toda a alegria e o sentimento de realidade vivida. Poucas horas depois de sua segunda carona imaginária, uma amiga lhe falou de uma história que saiu no jornal da tarde. Era a história de um homem que ajudava pessoas cegas. A garota cega ligou para ele e lhe contou o seu problema. No dia seguinte, voltando para casa, esse homem parou num bar e, enquanto estava lá, sentiu o desejo de compartilhar a história da menina cega ao seu amigo dono do bar. Um total estranho, ao ouvir a história, se ofereceu para levar a garota cega para casa todos os dias. Então o homem que contou a história disse: se você a levar para casa, eu a levo para o trabalho. Isso aconteceu há mais de um ano. E desde aquele dia, esta garota cega tem sido levada e buscada em seu emprego por esses 2 senhores. Agora, em vez de gastar 2 horas e 15 minutos em 3 ônibus, ela chega ao seu escritório em menos de 15 minutos. E no primeiro dia de sua carona ao trabalho, ela virou-se para o bom samaritano e disse: obrigado, senhor. E ele respondeu: o prazer é todo meu. Assim, os objetos de sua imaginação foram para ela realidades, as quais as manifestações físicas foram apenas testemunhas. O princípio definitivamente ativado foi a carona imaginária. Seu sucesso pode ter sido uma surpresa apenas para aqueles que não sabiam das suas viagens eternas. Ela mentalmente viu o mundo pela perspectiva destas caronas imaginativas, com tal clareza de visão que cada aspecto da cidade tomou identidade. Esses movimentos internos produzem movimentos externos correspondentes. Essa é a lei que opera sobre todos os aspectos físicos. Quem pratica esses exercícios de bilocação irá desenvolver poderes incomuns de concentração e quiesciência e, inevitavelmente, irá conseguir despertar a consciência e tomar dimensão do grande mundo interior, envolvendo-se inteiramente vendo a cidade a partir do sentimento de seu pedido atendido. Ela alcançou o estado desejado e concedeu a si mesma aquilo o que os homens que não despertaram pedem a Deus. Para realizar o seu desejo, uma ação deve começar em sua imaginação, além das evidências dos sentidos, envolvendo o movimento do seu eu interior, implicando na realização do seu desejo. Sempre que uma ação do seu eu exterior for dada a apaziguar o desejo, esse desejo será realizado. O movimento de cada objeto visível é causado não pelas coisas externas ao seu corpo, mas por aquilo o que está dentro dele, que as operam de dentro para fora. Essa viagem acontece em si mesmo. Você viaja ao longo das rodovias do mundo interior. Sem um movimento interno, é impossível realizar coisa alguma. A ação interna é a sensação introvertida. Se você for mentalmente construir um drama que implique em você realizar o seu objetivo, feche os olhos e leve os seus pensamentos para dentro, centrando a sua imaginação o tempo inteiro.
nessa ação pré-determinada e participe dessa ação, e você se tornará um ser autodeterminado. A ação interna ordena todas as coisas de acordo com a sua própria natureza. Experimente-a e veja que um ideal desejado, uma vez formulado, é possível, pois somente através deste processo de experiência você pode descobrir suas potencialidades. É assim que este princípio criativo é realizado. Assim, a chave para uma vida propositada é centralizar sua imaginação na ação e no sentimento do desejo realizado, com tal consciência e tal sensibilidade que você gera e experimenta o movimento no mundo interior. Ideias somente se tornam ações se elas forem sentidas, se elas despertarem um movimento interior. O movimento interno é condicionado à automotivação e o movimento externo pela compulsão. Todo lugar que pisares com a sola dos teus pés, eu te darei. Josué 1:3. E lembre-se, o Senhor teu Deus, que está no meio de ti, é poderoso. Sofonias 3:17. Então, pessoal, por hoje é isso. Eu agradeço vocês. Peço que deixem o like e compartilhem esse conteúdo com alguém.